Então, pessoal, para a gente poder começar a aula de hoje, eu preciso recapitular alguns conceitos que nós vimos na aula anterior, ok? Então vamos lá. Como eu tinha dito a vocês, nosso objetivo aqui vai ser o estudo da dinâmica, certo? É aqui que a gente vai tentar entender o porquê que as coisas entram em movimento, ok? É, eu comecei a aula passada levantando alguns questionamentos com vocês. Perguntei por que quando o freio acelera a gente sente o corpo sendo jogado para frente e para trás, a importância do cinto de segurança, tá? Como é que um mágico consegue puxar a toalha da mesa, mantendo todos os objetos lá em cima, e por que uma pessoa não consegue se reerguer puxando o próprio cabelo. Se fosse outra pessoa, por que ela conseguiria? Ok? Pois bem, essas perguntas elas têm o objetivo de serem respondidas no final da nossa aula, das nossas aulas sobre dinâmica. Ok? Então, ainda na aula passada eu mostrei para vocês sobre essas leis de Newton, né, que elas são conhecidas como as leis da dinâmica, são elas que vão reger todo essa área da mecânica, certo? Comecei mostrando quem foi esse Newton. Disse para vocês que ele recebeu o título de Sir devido às suas contribuições em diversas áreas. Okay? Disse mostrei para vocês uma curiosidadezinha, que é o fato dele ter nascido no mesmo ano em que Galileu morreu. Certo? Lembrando que tudo que a gente estudou lá em cinemática, quem se preocupava era Galileu. Aqui na parte da dinâmica, quem vai se preocupar é o nosso querido Newton. Okay? Dando continuidade, mostrei para vocês as principais contribuições desse carinha, ok? Aqui a gente vai estudar essa grande quinta contribuição do Newton, que é as leis dos movimentos, é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar depois ainda a lei da gravitação universal, também proposta por ele, e esses fenômenos ópticos a gente vai ver lá para o final do ano, beleza? Essas duas contribuições, bidômio de Newton e o desenvolvimento do cálculo diferencial integral, são coisas para vocês estudarem apenas no curso superior. Vamos lá. Tudo isso foram coisas que eu mostrei para vocês nas aulas, na aula anterior. Okay? Conceituamos força, que seria todo agente capaz de produzir no corpo uma aceleração e ou uma deformação. Então, quando eu faço força, eu tenho dois objetivos. Ou eu deformo algo, ou eu coloco algo em movimento. Beleza? Lembrando que deformar é mudar a forma do corpo. Não tem nada a ver com tornar algo feio. Isso aí é uma questão de nascença. Certo? Mostrei para vocês onde é que essas forças estão presentes. Eu disse para vocês em qualquer situação do nosso cotidiano. Não tem para onde escapar. Piscou o olho e está fazendo força. Mostrei o dinamômetro, que é o instrumento utilizado para medir essa força. As forças fundamentais da natureza. Citei uma a uma para vocês: a nuclear forte, a nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional. Ok? Essas foram as que eu mostrei tudo isso para vocês na aula anterior. Estou só fazendo uma breve revisão. Os dois tipos de força, que nós temos as forças de contato e as forças de campo. A diferença é que a de contato, certo? Surge no contato entre dois corpos ou entre um corpo e uma superfície, enquanto que a força de campo ela não precisa dessa aproximação, desse contato entre dois corpos ou duas superfícies. Ela vai atuar de forma distante. O exemplo mais prático, Lua, Terra, certo? O ímã junto de um metal e assim por diante. As leis dessa dinâmica, elas foram, certo, enunciadas
em uma publicação do Newton, chamado Principia, esse livro que ficou tão famoso devido à importância que teve na mudança do estudo em relação aos movimentos. Pois bem, até agora foi o que eu mostrei para vocês na aula anterior. Vamos agora começar a aula de hoje, que é exatamente em relação a leis de Newton. A primeira lei de Newton, que ficou conhecida como a lei da inércia, ela me diz o seguinte: ela diz que todo o corpo ele continua no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta. Aí aqui eu vou dar uma pausa e a gente vai ter que lembrar. O que é um corpo em repouso? Um corpo em repouso é um corpo com velocidade igual a zero. É um corpo que, independente do referencial que eu adoto, ele vai estar em repouso, certo? Ele vai estar com velocidade igual a zero. E o que é um corpo em movimento uniforme em linha reta? É aquele MRU que eu mostrei para vocês na unidade passada. É um movimento retilíneo uniforme. É um movimento em linha reta com velocidade constante. Durante todo o movimento a velocidade se mantém a mesma, certo? E ele vai continuar em uma dessas duas situações até que uma força atue sobre ele. Que força é essa? Uma força externa. Por exemplo, um copo que está sobre a mesa. Tem como esse copo ele entrar em movimento sem que alguém vá lá e faça uma força sobre ele? Impossível, certo? Você não vai conseguir mover as coisas com o pensamento, ainda não. Mas ele vai continuar lá até que alguém pegue o copo e coloque ele em outro lugar. Então aquele copo vai continuar lá até que alguém faça uma força. Outro exemplo, imagine uma bola caindo de uma determinada altura. Se ninguém chegar naquela bola e pegar, ela vai simplesmente ficar suspensa no ar? Ela vai parar de cair e vai ficar lá flutuando? Não. Alguém vai ter que fazer uma força e alterar o estado dela. Então, para mudar o estado em que o corpo se encontra, é necessária a ação de uma força. Essa força, quem vai aplicar vai ser um objeto, um agente externo ao que está acontecendo, certo? Então, essa é a lei da inércia. Aplicações para essa lei da inércia, a gente vai ter o seguinte. Antes de eu citar em relação a essas aplicações, vamos ver só um pouquinho de história em relação a isso. Olha só, essa ideia de inércia, ela já vinha sendo estudada há muito tempo pelo carinha chamado Aristóteles. Se você prestar atenção aqui nas datas, eu estou falando de um período antes de Cristo, certo? Só para você ficar ciente. Esse período que antecedeu Cristo, Aristóteles dizia que o movimento de um corpo não é um estado natural. Ou seja, é natural que eu fique parado. Não é natural que eu me movimente. Para que ele ocorra, é necessária a ação de uma força. Então Aristóteles via a coisa da seguinte maneira: se eu estou deitado numa rede de boas curtindo um ventinho, a tendência é que eu continue nesse estado. Eu não tenho nenhuma necessidade de me levantar dessa rede, a não ser que uma força haja sobre esse corpo. Exemplo, vocês tudo de boa, deitados, sem fazer nada. Aí a mãe de vocês pega e manda vocês ir lavar a louça, manda vocês ir colocar o lixo para fora. Você não queria, mas a ação proposta pela sua mãe, a força que a sua mãe tem sobre você, faz com que você acabe indo fazer o que ela pediu. Então, foi necessário a ação de uma força. Isso já vinha sendo estudado por Aristóteles. Essa ideia, certo? Então, quando sua mãe pedir para você fazer as coisas, ele, mãe, fazer algo não é um estado natural do corpo. O estado natural do corpo é eu continuar parado. Não diga que foi eu que disse não, pelo amor de Deus. Depois de Aristóteles, isso aí eu já estou falando agora depois de Cristo, certo? Veio Galileu. Galileu ele propôs, foi o primeiro a propor, certo?
a ideia de inércia. E ele dizia que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. Pode prestar atenção que Galileu já usou uma linguagem um pouco mais bonita, mas ele reafirmou o que Aristóteles já tinha dito. Ele reafirmou a ideia de que manter a velocidade constante é algo totalmente natural. Aristóteles disse não, que era só ficar parado que era uma coisa natural. Já Galileu disse não, o que é natural? Manter a velocidade constante. Se eu estou deitado na minha rede, a minha velocidade está constante, está lá, zero o tempo todo. Então é natural que eu mantenha isso. Se eu estou andando a 10 metros por segundo, é natural que eu mantenha a velocidade a 10 metros por segundo o tempo todo. Um exemplo disso, imagine você correndo, um pitbull atrás, tu numa carreira, filha da mãe, do nada tu topa. Quando tu topar, tu vai cair imediatamente. Por quê? Porque você vinha a uma velocidade, teu corpo quer continuar com essa velocidade. O pé parou, mas o resto do corpo ele tende a ir, certo? É por isso que você acaba caindo. Dando continuidade, a gente vai então criar um conceito baseado no que Aristóteles e baseado no que Galileu disse de inércia. Então a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, manter o seu estado de equilíbrio, ou em repouso ou em MRO. Então, da próxima vez que sua mãe disser que você está com preguiça, você vai dizer, não, aprendi em física que eu não tenho preguiça. O que eu tenho é inércia. É a inércia que me impede de fazer o que você está me pedindo. E de novo, se disser que fui eu digo que é mentira. Né? Para eu poder estudar massa, eu tenho que obrigatoriamente acabar estudando essa ideia de inércia. Mas na frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Né? Vamos ver situações em que isso acontece? Olha só. Todo mundo já passou pela situação de estar no ônibus lotado, motorista numa velocidade altíssima, e do nada ele vai e freia com tudo. O que é que acontece com você? Seu corpo é arremessado para frente. Começa a esculhambação dentro do ônibus, aquelas velhas gritando perguntando se está carregando saco de batata. Tudo isso é a ação da inércia sobre seu corpo. Todo mundo estava em velocidade junto com o ônibus para frente, sei lá, 60 km por hora. O seu corpo estava a 60 km por hora, você estava junto do ônibus se movimentando. No momento que o motorista freia, você não está preso ao ônibus. Então seu corpo quer continuar com esse movimento de 60 km por hora. Então ele vai tentar ir. Só que aí você vai acabar caindo. Você não está preparado para continuar esse movimento. Beleza? Outra situação. Tu está lá no ônibus, o motorista do nada faz uma curva para a direita, teu corpo parece que está indo para onde? Para a esquerda. Isso é porque o corpo estava em linha reta junto do ônibus. No momento que o ônibus virou à direita, teu corpo quer continuar em linha reta. Teu movimento ele quer manter o movimento retilíneo uniforme, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Então ele vai tentar continuar nesse movimento. Mas a gente sabe que não acontece. Certo? Não consegue. Preste atenção nesse carinha puxando esses pesos aqui. Ó. Todo mundo já passou por uma situação da qual precisou empurrar uma coisa muito pesada. E aí você no começo tem uma dificuldade imensa. Certo? Imagine você começar a empurrar um carro muito pesado. Né? No começo tu tem uma dificuldade. Agora quando o carro começa a se movimentar, e aí vai lá aquele carro se movimentando, e aí ele vai aumentando a velocidade, tu percebe que tu começa a fazer menos força. Então é muito mais difícil eu pegar uma carreta e colocar em movimento do que eu manter a velocidade da carreta, certo? Aí eu vou pegar o seguinte exemplo. Imagine que você está dirigindo Imagine que você está dirigindo, imagine que você está observando de longe a seguinte situação. Você vê uma carreta carregada de madeira mega pesada. E aí tu vê um Fiat Uno, só uma pessoa dentro, bem levezinho. Tá um do lado do outro. Eles estão parados e eles vão começar a se movimentar.
Quem você acha que vai conseguir alcançar a velocidade de 100 km por hora mais rápido? Certo? Quem vai conseguir é exatamente o Uno. Por quê? A massa do Uno é menor. Como a massa do Uno é menor, significa que a inércia do Uno também é menor. Logo, a resistência ao movimento, a alteração de estado do Uno também vai ser menor. Então eu vou sempre pensar da seguinte maneira: se a massa é menor, a inércia é menor, a resistência em alterar o movimento também é menor. Imagine agora que você está num carro, está dirigindo o Fiat Uno e uma carreta mega pesada atrás de você, os dois a 100 km por hora. Você na frente e a carreta atrás. Uma senhorinha vai atravessar, certo? A rua. O que é que tu vai fazer? Tu vai frear para salvar a senhorinha ou tu vai passar por cima da senhorinha de qualquer jeito? Claro que você, lembrando das aulas de física, você vai acelerar mais e vai passar por cima da veinha. Meu Deus, que coisa ruim! Olha só, se você acelera se você freia com tudo, T1 não vai conseguir parar, porque a inércia dele é menor, a massa dele é menor. Mas a carreta que vem atrás, ela não vai conseguir frear de forma tão rápida. Então ela não vai conseguir frear a tempo de salvar a veinha. O que é que vai acontecer? Bate no teu carro, morre tu, morre a veinha. É melhor morrer só um do que morrer dois. Concorda comigo? Pois bem, vamos seguir aqui. É aí que entra a importância do cinto de segurança. O que é que o cinto de segurança faz? Você sem o cinto de segurança, o que é que vai acontecer? Freou com tudo, seu corpo é jogado para frente. O que é que esse cinto de segurança vai fazer? Vai evitar exatamente que seu corpo seja jogado para frente, que seu corpo seja arremessado para fora do carro, ok? É aí que entra a importância da gente obedecer a quantidade de pessoas dentro de um carro, para a gente obedecer a utilização do cinto de segurança e para a gente obedecer o uso da cadeirinha para o bebê. Okay? Cada um tem uma importância de segurança no trânsito aplicadas devido ao conceito de inércia que a gente aprende aqui no nono ano. Beleza? Pois bem. Vimos que força, né, é o agente capaz de alterar a velocidade do corpo. O professor só não mostrou isso não. Quando eu digo que força é um agente capaz de causar movimento ao corpo, significa que ele vai alterar a velocidade do corpo. Né? Então, força é aquilo que vence a minha inércia. Se eu faço força, eu estou vencendo a minha inércia. Né? Eu estou vencendo a resistência de me manter do jeito que eu estou. Ok? Aí surge um conceitozinho de referencial inercial. O que seria um referencial inercial? É um referencial que está em equilíbrio. Beleza? Aqui, relaxa que isso aqui não vai alterar muita coisa para a gente não. Mas o que significa eu ter um referencial em equilíbrio? Significa que o referencial que eu adotei para observar determinado movimento, ele obrigatoriamente vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. No momento que eu adotar um referencial que não esteja em nenhuma dessas duas situações, que ele possua a aceleração, eu vou estar tendo um probleminha na hora de estudar isso daqui, certo? Só para a título de curiosidade para a gente ver isso daqui, certo? Aí entra um postulado na física. O que é um postulado? É um negócio que eu determino para validar aquilo que eu fiz, certo? Se eu disser para você, Vander é tão lindo quanto o Reinaldo Gianecchini. Eu não estou nem aí se você acredita nisso ou não. Agora eu estou determinando. Isso é um postulado. Vai ter que aceitar. Acabou, se não posso fazer nada. Até porque todo mundo sabe que é verdade, né? Enfim. Vamos lá. Segunda lei. A segunda lei de Newton, ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. O que é que diz esse princípio fundamental da dinâmica?
Eu gostaria que vocês nem tentassem aqui, certo? Gravar isso daqui. Só preste atenção nessa forma. FR, aqui ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que é que eu tiro disso daqui? Eu vou tirar o seguinte, ó. Se um corpo ele possui aceleração, lógico, obviamente, por tudo, contudo, vai haver força. Se um corpo tem aceleração, ele tem força. Se eu faço força sobre um corpo, consequentemente vai ter aceleração. É essa a relação que eu vou montar aqui entre força e aceleração. Vou repetir. Se eu faço força, consequentemente eu vou ter também aceleração. Beleza? Eu quero que vocês tirem isso dessa minha segunda lei. Isso é o mais importante daqui. Okay? Não se preocupe com cálculo por enquanto. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A toda ação há sempre oposto uma reação igual. Pessoal, faz o seguinte teste. Pega a tua bolsinha de lápis, toma uma distância da parede e joga a bolsinha de lápis na parede. Com força, com toda a força que você tiver. No momento que a bolsinha bater na parede, essa bolsinha vai cair coladinha na parede ou ela vai cair um pouco antes da parede. Tipo, ela vai bater, voltar um pouco e cair. Quando você fizer esse teste, você vai perceber que essa bolsinha ela vai cair um pouco afastada da parede. Aí é que eu provo para você a existência da ação e reação. No momento que a bolsinha faz uma força contra a parede faz uma força igual sobre a bolsinha. Então o que é que vai acontecer? A bolsinha vai sofrer mais. Olha a parede ou a bolsinha. Quem é que sofre nos dois casos? Óbvio que vai ser a bolsinha. Então, como a bolsinha vai acabar sofrendo mais, vai fazer com que ela volte um pouco para depois cair. Essa ação e reação me diz que sempre que eu fizer uma força sobre uma determinada superfície, essa superfície vai fazer a mesma força sobre mim. Imagine que eu pegue e tenho um tapa na cara de alguém. Certo? Aí lembra que eu disse a vocês? É só eu dizer que foi a cara dessa pessoa que bateu na minha mão. Por quê? Porque surge uma força na mesma hora. Se tu dá um murro na parede, quem é que vai sofrer com isso? Óbvio que vai ser você. Vai doer em você, não vai doer na parede. Se não existisse essa ação e reação, eu dava um murro na parede e não sentia nada. Porque só eu ia fazer uma força sobre a parede. Mas aí a parede também faz uma força sobre a minha mão. Ela resiste à ação dessa força. Certo? Então aí é o que eu vou chamar de par de ação e reação. Para essa minha terceira lei, eu tenho justamente o que eu acabei de citar. O par de ação e reação. Ele nunca vai se equilibrar. Por quê? Imagine que você pegar uma pessoa, bota ela em pé, e um puxa de um lado e o outro puxa do outro. Cada um está puxando a mesma pessoa, fazendo a mesma força, é capaz de torar a pessoa no meio. Mas ninguém vai conseguir puxar essa pessoa para nenhum lado. Agora imagine essa pessoa ficar empurrando a parede. Ela empurra a parede empurra ela. Alguém vai vencer isso? Não. Porque as forças atuam em corpos diferentes. A ação é a pessoa empurrando a parede. Qual é a reação? É a parede empurrando essa pessoa. Beleza? Vamos seguir. O par aparece instantaneamente. No momento que eu empurrar a parede também vai me empurrar. Então eu não estou nem aí quem é ação ou quem é reação. O importante é que eles formam um par de ação e reação. Certo? Onde é que eu tenho tudo isso? Para eu nadar. Se eu for nadar, com as mãos eu empurro a água para trás, a água vai e me empurra para onde? Para frente. Para eu andar, eu empurro o chão para trás, o chão vai e me empurra para frente. Um tiro de canhão, você já deve ter visto em algum filme, quando o canhão solta aquela bola de ferro, ele volta para trás. Quando alguém dá um tiro na arma, a arma volta,
certo? Então, tudo isso são exemplos de ação e reação, né? Uma patinadora, você empurrar um carro, você jogar uma bola, tudo são exemplos de ação e reação. Ok? Tudo bem em relação a isso? Aqui nos slides vocês vão ter acesso bem explicadinho em cada situação dessa. E é isso. Citei para vocês as 3 leis de Newton. Era o meu objetivo para essa aula. Okay? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, corre lá no Google Sala de Aula e tira a tua dúvida abaixo do tópico do material. Não deixem de tirar a dúvida de vocês, porque senão a situação vai acabar ficando complicada. Beleza? Ainda hoje tem atividade para vocês em relação a esse assunto. Cheiro, juízo, estudem.